como é bom estar aqui! Esperei tanto por este momento. Eu sou o Palhaço Alegrão, porque eu tenho muita alegria no meu coração. Eu sou da família Alegria. Na palavra do Senhor nos diz que o coração alegre aformoseia o rosto. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 26, verso 75, nos diz: Então, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Você já acordou com um despertador? Deus pode fazer soar o alarme para a gente acordar. Devemos reconhecer nossos erros e recomeçar. Fique atento, o galo pode cantar em sua vida. E a nossa história de hoje é Cantou o Galo. Na última ceia, quando Jesus lavava os pés dos discípulos, disse a Simão Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Assim respondeu Jesus: Pedro, antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Pedro falava antes de refletir, por isso fez promessas que não estava preparado para cumprir. Depois da ceia, Jesus foi ao Monte das Oliveiras para orar. O monte também era chamado de Getsêmani. Ali, ele chegou a suar gotas de sangue. Os discípulos não aguentaram e dormiram. Jesus orou pedindo ao Pai: Se possível, passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. De repente, chegaram os soldados para levá-lo preso. Judas, um dos discípulos, o traiu, lhe dando um beijo, o entregou. Pedro pegou uma espada e cortou a orelha de um deles. Jesus o repreendeu e curou aquele homem. Então foi levado aos líderes religiosos que queriam matá-lo. Somente João e Pedro foram com ele. Jesus foi interrogado, acusado, maltratado e humilhado. Pedro prometeu a Jesus que jamais o abandonaria, ainda que todos o deixassem. Ali na casa do sumo sacerdote, as pessoas começaram a dizer que ele também era um dos discípulos. Então, pela primeira vez, Pedro negou Jesus diante de todos, dizendo: Não sei o que dizem. Pela segunda vez, negou a Jesus com juramento: Não conheço tal homem. E pela terceira vez, negou a Jesus e então começou a praguejar e a jurar:
não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Podemos tirar muitas lições desta passagem. Em primeiro lugar, o galo irá cantar, mostrando a nossa fragilidade. O alarme irá soar. O detector de incêndio é ativado quando percebe a fumaça. O canto do galo é o alerta de Deus para nós. Muitas vezes em nossas vidas, quando estamos em pecado, Deus vem e nos desperta. Por exemplo, a febre é um sinal de alerta para que algo seja feito. A febre não é uma coisa boa, mas se não fosse a febre, algo muito pior poderia acontecer. Deus muitas vezes nos leva à febre para que algo pior não aconteça. O canto do galo em nossas vidas pode ser uma circunstância onde passamos por aflições e nos sentimos angustiados. Nós saímos da crise melhor do que quando entramos. E quando saímos dela, podemos fortalecer nossos irmãos. Muitos estudiosos dizem que o canto do galo era, na verdade, o toque de uma trombeta. Esse toque era um sinal, um alarme que anunciava a troca da guarda na fortaleza. No final da 3ª vigília, às 3 horas da manhã, o galo cantou, a trombeta soou e Pedro reconheceu seu erro. Ao negar a Jesus, chorou muito, muito mesmo. Da mesma forma, sendo um galo ou o toque de uma trombeta, pode acontecer em nossas vidas o canto do galo. Deus pode trazer uma situação, pode soar um alarme, para que estejamos atentos e assim possamos despertar do nosso sono espiritual, para que ao som dessa situação nos levantemos e choremos. E assim aconteça o arrependimento. Em segundo lugar, Pedro, caindo em si, se arrependeu. Jesus não vai nos abandonar. Em nossos erros, Deus nos quebranta. Como Pedro, caindo em si, se arrependeu, Jesus quer nos restaurar também. E quando o pecador cai em si, como o filho pródigo, caindo em si, se arrependeu, podemos receber o perdão de Deus. E assim somos quebrantados para recomeçar. Em terceiro lugar, Pedro errou. E nós vamos errar também. Pedro negou que conhecia e seguia a Jesus. Assim como Pedro, que com coração amedrontado e confuso errou, nós também pecamos. Mas o amor e a graça de Deus nos alcançam em Jesus, e nossos pecados são perdoados. Jesus foi abandonado pelos seus amigos, mas ele não nos abandona jamais. Sabemos que um tempo depois, ele reconciliou-se com Jesus e tornou-se um grande pregador da palavra de Deus. Eu te pergunto, temos nós também negado a Cristo com nossa vida, palavras e atitudes? Concluindo,
Às 9 horas da manhã, Jesus foi crucificado. E às 3 horas da tarde, ele morreu. A morte de Jesus foi o sacrifício de sangue definitivo. O grande plano de Deus estava se cumprindo através do sacrifício de Jesus. O texto do livro de Isaías nos mostra tudo o que havia de acontecer e estava finalmente se cumprindo. Mas não ficou assim. Que grande surpresa! Ao terceiro dia, o túmulo estava vazio. No domingo de manhã, Jesus ressuscitou! Jesus morreu em nosso lugar para nos dar salvação. Ele morreu, mas ressuscitou. Jesus venceu a morte. Essa é a verdadeira celebração da Páscoa. Alegrem-se todos! Jesus está vivo e só através dele podemos ter vida em abundância, vida eterna. Por 3 vezes Pedro negou e depois da ressurreição, por 3 vezes Jesus perguntou a ele: Tu me amas? Naquela madrugada, ele negou a Jesus por 3 vezes, mas foi restaurado confessando seu amor a Jesus por 3 vezes. Para cada negação, a graça é suficiente para restaurar. Negamos uma vez, a graça vem e nos restaura. Negamos a segunda vez, a graça vem e nos restaura novamente. Negamos a terceira vez, e a graça é suficiente para cobrir nossos erros e pecados. Pedro disse que iria com Jesus até o fim, mas naquela mesma noite, ele negou 3 vezes a Jesus. Cantou o galo, alerta sou. Pedro chorou, pois negou o Senhor. Cantou o galo, alerta sou. É hora de arrependimento. Pedro disse que iria com Jesus até o fim, mas naquela mesma noite, ele negou 3 vezes a Jesus. Cantou o galo, alerta sou. Pedro chorou, pois negou o Senhor. Cantou o galo, alerta sou. É hora de arrependimento. Quando minha fé vacilar, minhas lágrimas irão rolar. Jesus me restaurará. A Ele eu vou amar. Quando minha fé vacilar, minhas lágrimas irão rolar. Jesus me restaurará. A Ele eu
eu vou amar. Cantou o galo, alerta sou. Pedro chorou, pois negou o Senhor. Cantou o galo, alerta sou. É hora de arrependimento. É hora de arrependimento. É hora de arrependimento. A história da cruz. Deus é o Rei do Universo, o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador do homem e da mulher. Adão e Eva, nossos primeiros pais, desobedeceram à ordem de Deus e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Assim, toda a humanidade criada foi afastada de Deus por causa do pecado. Só havia uma forma de Deus resolver o problema do pecado. Ele mesmo teria de pagar o preço pelo resgate. Por isso, ele enviou seu Filho Jesus Cristo. Jesus morreu por nós quando ainda éramos pecadores, provando o amor de Deus por nós. Tudo que Jesus Cristo fez foi para obedecer ao Pai, perdoar os nossos pecados e nos oferecer uma nova vida, a vida eterna. Deus nos amou quando éramos seus inimigos. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ofereceu a sua vida na cruz, ele expiou os pecados dos eleitos de Deus. O sangue de Jesus, o inocente, nos purifica de nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar. Jesus morreu, mas ressuscitou dos mortos no domingo de manhã, ao terceiro dia. Jesus ressuscitou, mostrando o poder de Deus sobre a morte. Ele subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai. Ele foi glorificado. Enquanto os discípulos viram Jesus subir, receberam a promessa de que ele voltaria. O Espírito Santo, Consolador, foi enviado, e ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele mora dentro de nós. Somos casa de Deus, Igreja de Cristo Jesus. Você crê no plano da salvação? Quem confessar com seus lábios que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Você crê em Deus, em Jesus, no Espírito Santo? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aquele que crê irá morar eternamente com Deus no céu, onde não haverá morte, pecado, dor, choro, noite. Na palavra nos diz: sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Jesus ofereceu seu sangue e a minha dívida pagou. Jesus ofereceu seu sangue
e os meus pecados perdoou. Amor assim não encontrei igual, ninguém jamais me amou tanto. Amor assim não encontrei igual, me amou em primeiro lugar. Jesus me ama, veio pra me salvar. 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 Jesus ofereceu seu sangue e a minha dívida pagou. Jesus ofereceu seu sangue e os meus pecados perdoou. Amor assim não encontrei igual, ninguém jamais me amou tanto. Amor assim não encontrei igual, me amou em primeiro lugar. Jesus me ama, veio pra me salvar. 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 Amor assim não encontrei igual, ninguém jamais me amou tanto. Amor assim não encontrei igual, me amou em primeiro lugar. Jesus me ama, veio pra me salvar. 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 É isso aí, pessoal! Estamos chegando ao fim de mais uma programação. Vamos orar? Bate uma mão na outra e vamos falar com o Senhor. Grande Deus,
Nós somos pecadores e falhos. Muitas vezes negamos a Jesus. Mas nós te pedimos, restaura-nos. Queremos te amar e te amar cada vez mais e te amar mais e mais. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Quando o galo cantar, quando o alarme soar, queremos ser despertados. Queremos que o Senhor nos levante e assim possamos perceber os nossos erros, nos quebrantar e nos prostrar diante do Senhor. Mesmo que as lágrimas venham, mesmo que a tristeza inunde o nosso coração, nós sabemos que quando nos arrependemos, o Senhor vem sobre nós, nos abraça, nos recebe, traz a alegria e a paz, e assim podemos seguir o Senhor e continuar nossa caminhada. Deus, restaura-nos para a glória e para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Na minha Páscoa não tem coelho. Na minha Páscoa tem o Cordeiro. Na minha Páscoa não tem coelho. Na minha Páscoa tem o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro que deixou sua glória, derramou o seu sangue, na cruz morreu para me salvar. Somente Ele é digno de louvor e adoração. Na sexta foi a morte, domingo a ressurreição. Na minha Páscoa não tem coelho. Na minha Páscoa tem o Cordeiro. Na minha Páscoa não tem coelho. Na minha Páscoa tem o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro que deixou sua glória, derramou o seu sangue, na cruz morreu pra me salvar. Somente Ele é digno de louvor e adoração. Na sexta foi a morte, domingo a ressurreição. Na minha Páscoa não tem coelho. Na minha Páscoa tem o Cordeiro. Na minha Páscoa não tem coelho. Na minha Páscoa tem o Cordeiro de Deus, Jesus. Se você gostou, se inscreva em nosso canal. Deixe o seu like, que é o joinha. Ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Aqui em nosso canal do YouTube temos uma programação super especial, com estudos, histórias e muita música. Conheça também nossa fanpage no Facebook e nosso Instagram, onde sempre divulgamos muitas mensagens e novidades. Que o Senhor abençoe e dê paz a você e sua família. Um grande abraço!